Olá, aproveitando e continuando essa ministração de arrependei-vos. Arrependei-vos, que palavra maravilhosa. Eu quero também dizer que dentro desse mesmo texto que a gente leu aqui, que do Evangelho de Mateus, onde ouvimos a palavra de Deus falando sobre a importância de se arrepender, a importância de precisar se arrepender. Isso não é uma opção. Para a salvação não é opção. É opção se você quer obedecer ou não. Mas não é opção para ser salvo. Certo? Mateus 3, e agora em especial o versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa condição de que muitas pessoas aderem a essa ideia de preparar, toda vez preparar as pessoas. Às vezes tem pessoas que já nasceram no lar evangélico, já têm conhecimento da verdade, aí não, a gente vai fazer ainda uns estudos para preparar, e sabe o que acontece? Isso faz com que, tem um lado ruim também, porque faz com que as pessoas se acomodem para não tomar posição, né? Se acomodem para não se arrependerem, se acomodem a ponto de esquecer e se sentir que já está muito bem com Deus. Então, eu conheci duas histórias assim específicas que eu vou compartilhar. Uma foi de uma brasileira que foi, depois, sobre onde eu estudei, no seminário que eu estudei, eu ouvi essa história, que foi realmente um testemunho glorioso. Essa pessoa, ela se formou no seminário no SEC, Seminário de Educadoras Cristãs, Pernambuco, Recife, e ela não foi da minha época, na época que eu estudei, eu só conheço a história. E não vi foto, não vi nada, só conheço a história, bem? E aí essa pessoa estudou, se formou, diz que era uma pessoa muito talentosa, nasceu em um lar cristão, muito talentosa. Quem havia não tinha dúvida de que ela era salva. Quer dizer, quem havia e que não tinha discernimento de espírito, porque também não é fácil a gente discernir, né? Tanto que o Senhor disse que deixa o joio e o trigo crescerem juntos, eles se parecem demais. Só que o joio não tem estrutura de aguentar o vento. Bom, coisa do joio, né? Bom, aí ensinava na escola dominical e tantas outras coisas, se destacava na igreja, diz que era uma exímia professora, e ela se comportava, ela vivia a vida de todo mundo achava que ela era crente. Ela foi morar nos Estados Unidos e lá, em um determinado tempo, de algum tempo que ela já estava lá, ela participava no culto quando alguém pregou, não sei se foi um missionário de fora, não sei se foi o pastor da igreja que ela estava, fez um apelo em missões fez o apelo para a salvação. Quem queria entregar sua vida a Jesus? Acredite se quiser, esta mulher corajosamente se levantou e foi à frente receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Bom, aqui tem duas coisas importantes que a gente precisa, dentre tantas, né? Mas eu quero salientar duas. Ela viveu aquele tempo todo. Talvez não tenha sido confrontado com o poder de Deus. Porque tem gente que prega ser o poder de Deus. Fala de Jesus ser o poder de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para, independente daquela pessoa falar com poder ou não, o Senhor salvar, se aquela pessoa que está ouvindo crê, abrir o coração. Mas a unção que está em nós, ela é de suma importância para operar no chamado da gente. Seja qual o chamado que Deus tenha, ela vai operar realizando e cooperando com o propósito de Deus na vida da gente. Aí ela sabia, ou ela não tinha consciência. Preste atenção como é perigoso determinadas coisas.
Muitas vezes a gente aprende muitas coisas desaprendendo. Como é isso? Aprende coisas erradas sobre a palavra de Deus. Entende coisas erradas nas nossas casas, nas ruas, às vezes até em determinadas igrejas. Até cometemos às vezes esses deslizes, essas coisas erradas. Mas não se deve. E ali ela nunca tinha sido impactada. Já estava uma pessoa adulta. E ali, aquela palavra impactou, ela foi debaixo de pranto, de choro. E verdadeiramente ela foi balançada por esse arrepender e quis verdadeiramente deixar o pecado. E quis verdadeiramente ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. E o lado bom é isso, que ela teve coragem. Que outras pessoas poderiam não ter. Dizer, até aqui estão pensando que eu sou salva. Ela podia aceitar em oculto, se é que ela suportasse a glória de Deus. Que verdadeiramente a glória de Deus vem, o amor de Deus nos invade, que é impossível não cair em lágrimas, não chorar, não clamar. Isso não é sentimentalismo, não. É que Deus usa nossas emoções, através das nossas emoções, ficamos emocionados com as coisas de Deus. Isso não é carnalidade, não. Existe a carnalidade também nisso aí, em algumas coisas parecidas, mas a verdade é que expressamos o amor de Deus pelos nossos sentimentos também. E ele fez, o sentimento não foi para a gente viver dominado por ele, pelo nosso bel prazer, mas tudo que há em nós ele fez para ele, deve ser para ele, para adorar ele. Então, todo o nosso ser, como os judeus ficam se balançando ali, dizendo que todo ser está fazendo um culto vivo, está adorando ele em espírito e em verdade. Eu acho lindo isso. Eu amo de paixão isso. E que as pessoas querem ter um culto morto, que não pode nem dar um amém, nem um glória a Deus, não, porque não pode fazer zoada. Porque não pode isso, não, porque que ordem da essência que eu conheço, ordem da essência não é isso não. É que o que a palavra ensina sobre a ordem da essência, o apóstolo, Jesus, a ordem da essência é o que está dentro da Bíblia, que deve ser a ordem da essência. Não vamos confundir. Está gelado, congelado, morto, enterrado, está no cemitério da vida espiritual e está confundindo com o poder de Deus, que é sobrenatural e é para usufruirmos, para usarmos, para vivermos essa vida abundante. Amém? Para sermos felizes de verdade, não fingir que somos crentes, fingir que somos felizes, fingir que temos a palavra e não acontece nada, não é para acontecer, para vir um reboliço dentro da gente, sabe? Para balançar, para unir aqueles ossos sequíssimos e transformar em um exército maravilhoso que glorifica o Senhor da eternidade. E aí, aquela mulher corajosamente vai à frente, aceita Jesus, confessa, as pessoas ficaram impactadas. Agora também tem outro lado, que as pessoas têm mania de se escandalizar, tem mania de se escandalizar. Mas se a gente tem que ter o coração sensível, discernindo, ter discernimento de espírito, para se alegrar, se regozijar com aquela vida que foi salva, que esse é o alvo da igreja, né? Criar mausoléus na igreja. Tem um bocado de sepultura em cada pessoa, se uma sepultura, pessoas mortas, sepulcros caiados. Não, é ter vida. É que o vento do Espírito sopre para onde ele quer, ninguém sabe para onde ele vai. Ser guiado pelo Espírito não significa irresponsabilidade do Espírito, nem quem está no Espírito ser irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo, nem estou dando alusão a isso. Estou falando o que a palavra de Deus diz e como deve ser pela palavra. Amém? Ali em João 3, onde Jesus teve aquela conversa maravilhosa com Nicodemos, né? Sobre a salvação, que coisa maravilhosa, o Senhor instruindo sobre a salvação. Eita glória! Arabaxubará, cantarabaxure, anda lá, manai, que maravilha! E aí o que acontece? É aquela mulher, muitos se alegraram, mas muitos ficaram, poxa, ela era fingida, né? Ah, coisa ridícula! Passou esse tempo todo enganando a gente. Eu não posso afirmar que ela andou enganando porque ela quis enganar. Ela
também estava enganada na ignorância, por não ter tido essa oportunidade. Mas o mais importante de tudo isso foi que o Espírito Santo, a unção que está nessa ordem de arrepender, de se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados e entregar a vida a Jesus, ela fez. E não sei se ela está viva porque ela já era uma pessoa adulta, bem, não sei bem, mas os seus familiares, as pessoas que conheceram, se alegraram. E fica a experiência para nós. Tem um lado bom, mas tem um lado também que a gente fique atento, que a gente, quando for pregar o Evangelho, esteja revestido de poder, para que as pessoas não ouçam de qualquer jeito, ainda que não queiram, um problema de cada um, mas que ouçam pela unção do Espírito Santo, que ao sair da boca da gente saia a palavra ungida, como estava na boca de João, na boca de Jesus. Não que eu vou ficar esperando somente pegar essa palavra e falar, mas eu devo estar alimentando o meu espírito, me revestindo de poder, me revestindo de unção, buscando a presença do Senhor, me alimentando do Senhor, para que quando eu falar aquilo que Ele mandou falar, fazer aquilo que Ele mandou fazer, seguir os passos de Jesus fazendo o que Ele fez, vai surtir o efeito que surgiu da boca de Deus através de Jesus Cristo, usando João Batista e depois Jesus e todos quantos estiveram nessas épocas e até chegar, todos nós, até chegar à última pessoa que será salva. Então, em nome de Jesus, vamos prestar atenção, vamos ter cuidado com a salvação, vamos ter cuidado de estar informando as pessoas, criança não precisa se arrepender, não. Criança é criança, quem foi que lhe disse? A Bíblia não diz exatamente a idade, a faixa etária em que uma criança já é um indivíduo diante de Deus, uma pessoa que responde por si. Mas Deus conhece, porque Deus fez o ser humano, Ele sabe a criança que verdadeiramente já tem consciência de pecado. E aquela criança precisa ouvir sobre arrependimento. Ela precisa ser confrontada. Você precisa deixar os seus pecados. Outro dia eu evangelizei umas crianças quando eu saí aqui da igreja, e falei com elas, se arrependa dos seus pecados. Ele me olhou assim, o menino me olhou assim. Eu conversei com ele com jeito, não conversei com ele. Conversei com ele falando a verdade, mas com amor. E eu disse para ele, querido, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus, deixe os seus pecados, deixe de estar mentindo, de estar pecando, desobedecendo. Eu fui mostrando os tipos de pecado, não só ele, os que eu pude falar com ele, e deixar que o Espírito Santo ajudasse a fazer essa outra parte, que eu não ia ter tempo de estar contando todos os pecados, nem eu sei contar todos os meus pecados, os pecados que já cometi, quanto mais eu falar para o menino. Está entendendo? Mas a base de pecado, ele ouviu, a base de pecado para se arrepender, para ter noção de que é errado diante de Deus, porque todo ser humano tem um senso, que é um dom de Deus que Ele capacitou todo ser humano a ter consciência de errado, de certo, de que não agrada a Deus. Não sabe profundamente, mas tem uma noção a ponto de a consciência entender que ali não está agradando a Deus. Aí é uma unção, isso aí é um dom de Deus que deu para que todo mundo tenha a oportunidade de ser salvo, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, ainda. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a consciência, bastante sobre consciência e essas coisas. Então, é maravilhoso. Então aqui um outro testemunho que eu disse que ia contar, uma família muito conhecida nossa, desde criança a gente conhece, foram frutos do evangelismo dos tios da minha mãe, da família da Mota, minha mãe ainda não era casada, só era da Mota, Rego, e conhecido da minha mãe, os tios da minha mãe trouxeram o evangelho para um lugarejo que hoje é Amélia, e depois tornou-se Vila, Traripe, lá para essas coisas todas, e depois veio a ser Amélia Rodrigues, pois quem trouxe o evangelho para essa cidade, que hoje é essa cidade, mas como eu disse, não foi nessa atualidade. Minha mãe era criança, minha mãe aceitou Jesus com 3 anos de idade, e ficou firme até o dia que Jesus levou
vai fazer 7 anos de morta, 7 ou 6, estou agora em dúvida. Então, até o dia que Deus a concedeu viva, ela ficou firme desde os 3 anos. Foi batizada com 9 anos de idade e ficou firme. Ela aceitou Jesus com 3 anos, eu aceitei Jesus com 4 anos de idade. Tomei consciência. Me lembro que um dia eu estava cantando na igreja, me deram a oportunidade para cantar na escola dominical das crianças. Não me lembro quem era a professora, não me lembro não, só me lembro que marcou tanto a minha vida que eu era muito emotiva. Deus ainda está me tratando mais ainda. E ali deu a oportunidade de eu cantar. Eu fui cantar, eu tenho uma coroa lá no céu, que Cristo preparou para mim. Eu amo esse cântico até hoje. Eu ouvi a voz de Cristo, quando eu falei eu ouvi a voz de Cristo, quem me disse, eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, não foi criancice não. Foi que eu vi Jesus, eu senti a presença do Senhor, foi que era verdade aquilo. E aquela verdade me impactou. Aí eu ouvi a voz de Cristo que me disse, meu filho, não demores mais de vir. Eu não endureci meu coração. A voz de Cristo eu ouvi. E ele disse, levanta-te, meu filho, porque as tuas manchas no meu sangue já lavei. Eu comecei a chorar que eu nem continuei cantando. E eu fiquei tão nervosa, não teve ninguém que fosse me socorrer ali, que eu estava precisando de alguém que estivesse junto de mim, que eu fiquei com vergonha também, porque as pessoas começaram a rir, a criancinha está ali falando, cantando louvor, o Senhor ficou emocionada. Eu não fiquei só emocionada por emocionalismo, eu fiquei emocionada da realidade da presença do Senhor, e que Ele estava me falando, e Ele estava dizendo que Ele estava perdoando os meus pecados. Eu entendi isso. Mas ali eu não aceitei Jesus, que eu não me lembro ali com quantos anos eu estava, mas eu aceitei Jesus com 4 anos, isso aí eu me lembro. Na rua, aqui dentro eu aceitei Jesus, só que eu não oficializei, não falei, só oficializei tempos depois. Entendeu? Tempos depois. Mas a outra pessoa, como eu disse, outro testemunho dessa família, e 2 dessa família que eu sei, já conheci o evangelho desde criança, como eu disse, foram evangelizados pelos nossos tios, ganharam essas vidas, eles ganharam muitas almas, e aí então, eles não queriam se batizar, cantavam, participavam de coral, e tinha umas vozes lindas, a verdade é que Deus os chamara para o louvor, também, né? Não sei mais do que Deus chamou, não sei tudo sobre esse povo, né? Mas o pouco que eu via, eles cantavam, tinham umas vozes, gostavam de cantar em duetos, em solo, em coral, e entendia sobre alguns instrumentos, mas esses 2 não queriam se batizar, já estavam adultos, não queriam se batizar, de maneira nenhuma. As pessoas pensam que é somente sair por aí evangelizando. Não, tem que estar debaixo de cobertura, de oração e jejum, para derrubar os domínios, as fortalezas das trevas, que trava os corações, que faz as pessoas... Por isso essa unção poderosa que Deus deu a João, uma unção poderosa, que esmagava as forças do inimigo, e pessoas eram libertas e aceitavam Jesus. Claro que tem pessoas que, mesmo sendo libertas, não querem Jesus, ou seja, mesmo tendo esse poder que vai dar consciência a elas de que precisa se arrepender, elas não vão querer, porque é individual, é a decisão, o querer da pessoa. Mas os que querem, os que vão querer, e muitos que estão fracos, que não conseguiram, por conta de não ter uma unção. As pessoas, nós que pregamos, vou botar nós, porque eu clamo a Deus, tenho buscado isso, ainda acho pouco, o pouco que eu tenho eu acho pouco. Eu quero muito mais de Deus principalmente sobre esta área, de ganhar vidas para o Senhor, meu Deus. Entendeu? Então, essas criaturas não queriam batizar. Então, passou uns anos e eu estava no seminário quando minhas irmãs aceitaram Jesus, nesse período que eu orava a Deus para minha família ser salva, meus irmãos.
Eu fui a primeira na minha casa dos filhos a ser salva. E não foi fácil não, viu? E muita perseguição dentro de casa com meus próprios irmãos e patrícios, viu? Mas quando a gente, Deus salva, a gente é salvo de verdade, a gente sabe que a gente não veio viver uma vida somente de sombra e água fresca. A gente tem lutas também para enfrentar, que fazem parte da nossa caminhada. Aí, as minhas irmãs começaram a fazer uma lista pelo Espírito Santo. Deus começou a despertar elas para orarem, orar pelos perdidos, pelos que não são crentes, orar pelos desviados, pelos fracos. Elas começaram tomadas pelo Espírito Santo. Era com muita luta, porque nessa época meu pai não estava muito bem espiritualmente e perseguia as minhas irmãs. De madrugada era uma luta, elas iam para o banheiro orar e orava escondido. Meu pai ia, não sei se todas as vezes reclamava e mandava ir para a cama dormir e não sei o quê, mas elas foram guerreiras e continuaram perseverando. E aí elas botaram na lista essas duas criaturas, depois elas me contaram. E aí lutaram, diz que era uma guerra muito grande. Um morreu, eu não sei que foi batizado, um passou uns anos, muitos anos, teve um acidente, num acidente de moto, morreu. Partiu o crânio, quebrou a cabeça, sei lá o que, morreu. Ele na moto. E o outro, por incrível que pareça, debaixo de muito do poder de Deus mesmo, o Espírito Santo me incomodou, porque ele queria ser salvo. Então, Deus, quando opera assim, você sabe que o Espírito Santo é um guerreiro, ele luta junto com a gente, ele é amigo, ele luta, insistindo com aquele jeito que só ele tem, só ele sabe fazer com a gente. E essa pessoa foi batizada e hoje, para a glória de Deus, está firme na igreja que ele está, e salvo, e batizado. Eu acho que, não tenho certeza, mas parecia que eles achavam que não tinha necessidade, não queria compromisso, enfim. Então, tem esse lado também, sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre o batismo, sobre querer a salvação, querer estar arrependido. Então, eu não sei, mas às vezes as pessoas são muito religiosas, ela entende aqui, ela só entende aqui, ela ouve só aqui nessa parte de fora do ouvido, se é que existe isso, né? Mas no sentido, uma parábola que eu estou falando, porque a pessoa precisa ouvir. Então, e tantas outras pessoas, entendeu? Mas assim, eu tenho tido a oportunidade de fazer isso, de falar de Jesus, falar que precisa se arrepender, né? Não é só contar a história que Jesus fez, não é só contar o que Jesus fez. Quando eu digo não só, não é que não é para contar, tem que contar sim, saber quem foi, o que foi, para que foi que Jesus fez, quem Jesus é e o que ele fez, e faz e fará. Mas tem gente que só fica ali, conta ali as maravilhas que Jesus fez, que Jesus só fez maravilha, mas essas maravilhas para a salvação, e não se dá conta de que a pessoa precisa ouvir: arrependei-vos, se arrependa. Então você não vá pela lógica: ah, não, mas esse negócio de arrependimento é sério, não sei se eu vou querer não, porque não sei se eu vou continuar, é coisa séria. E a ira futura aguarda aqueles que não querem se arrepender, quer dizer, não querem deixar de estar ferindo o coração de Deus, não querem deixar de estar magoando Jesus Cristo, não querem deixar de estar continuando crucificando Jesus. Não está dando pouca importância ao que Jesus fez, né? Assiste aquele filme de Mel Gibson, sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação, que é um dos filmes mais bem parecido, que mostram muita realidade, mas isso, pessoas ouvem, mas não querem se arrepender. Não querem se arrepender. Na parte para se arrepender, acha que está se querendo demais,
que cada um quer o que quer, né? Não deixei, com o tempo eu vou deixando, às vezes não quer nem admitir que fuma, bebe, tem outros vícios, tem outros pecados que são pecados mó, né? Pecados que são amigos, que já são companheiros de pecar, e não tem coragem de compartilhar, ou seja, com alguém de responsabilidade, amoroso, amorosa, de verdade, que ama a alma de verdade, respeita a vida, para ajudar nesse processo, todo esse processo. É um processo que precisa ser ensinado e administrado. A igreja de Cristo precisa ouvir. Então, às vezes, a gente está muito preocupado só trazer o alimento para os que já são cristãos, e às vezes chega um visitante que não é servo do Senhor, é conhecido, é amoroso. Outro dia também eu ouvi um testemunho que o pastor Kenneth, ele já morreu, ele contando que ele foi em uma cidade pregar, ou ele pregava numa cidade, ou ele estava fazendo campanha, ou ele era pastor dessa cidade, e tinha um homem, marido de uma das irmãs, que ele foi lá, ele foi lá, ficou hospedado nessa casa. Ele ficou impressionado com esse testemunho, que o homem era aparentemente, verdadeiramente um crente. Era um homem que olhava nas conversas, o jeito, tudo, e ninguém dizia que aquele homem não era salvo. Mas pelo Espírito Santo, quando foi uma determinada noite da campanha, dos cultos, ele foi confrontado e o Espírito Santo revelou que ele não era salvo. E ali aquele homem foi confrontado com arrependei-vos, se arrependeu de verdade, se deu conta que era um pecador terrível, confessou os pecados, deixou e nasceu de novo. Claro que foi visto diferença ainda muito melhor, real, do que fora vista antes, que todo mundo o tinha como cristão, inclusive ele como servo do Senhor, a esposa e todo mundo. A esposa falava bem, meu marido é crente, mas ali Deus desmascarou o inferno e Deus confrontou pelo Espírito Santo, de quem, revestido de poder, tem discernimento espiritual. Não é fácil, entendeu? Então, em nome de Jesus, a pessoa somente dizer que quer Jesus não torna um cristão. Se não se arrepender, não confessar, não deixar que o reino de Deus entre na vida dele, faça parte da vida dele, transforme a vida dele, torne uma nova criatura, nascido da água e do Espírito, vivendo essa nova vida maravilhosa. Amém? Então, é importante essas palavras, sim, porque você que ainda não é servo, não é serva do Senhor, você que frequenta a igreja, você que é filho de crente, de pastor, de pastora, de missionário, missionária, de cantor, tocador, seja lá de alguma autoridade, ou de um diácono, diaconisa, de alguém do corpo diaconal, seja qual for a área, seja qual for o seu trabalhar no Senhor, e que tem filhos que estão acostumados a ir para a igreja, faz muitas coisas parecidas que aprendeu, mas não é salvo. Você pergunte, você busque de Deus. Verdadeiramente a pessoa se arrepender e deixar o pecado. E confessar deixando o pecado de uma vez por todas. Isso é radical. Não passe a mão na cabeça, não fique tolerando no sentido de se acostumar e deixar. Deus vai tratar. Não. Você, claro que tem que ter sabedoria para lidar com essa situação, que é uma situação muito delicada, para que não venhamos a perder as vidas, mas precisa, debaixo de oração, sim, jejum, estratégia de Deus, buscar estratégia de Deus e ensinar a palavra. Ensinar a importância de se arrepender. Ensinar a importância de confessar o pecado e deixar. Ensinar a importância de entender que o ser humano é um pecador terrível, como diz o livro de Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz, pecadores terríveis. Pecadores terríveis. Certo? Todo pecador é um pecador terrível. É um pecador em potencial.
Não tem pecador menos pecador, não. Vai para o inferno com menos pecado. Vai para o inferno por um pecado. Vai para o inferno. Não é para ir, não, mas é a condição que leva para o inferno. Não estou dizendo, não estou desejando que ninguém vá. Deus me livre. O sangue de Cristo tem poder. Estou aqui para conduzir a salvação e ajudá-los a serem salvos. Então, você que, na minha religião eu já fiz isso, já faço aquilo, né? Eu conheci um mês passado, foi mês atrasado, eu indo para a minha sede, eu conheci sentei junto de uma criatura, eu já contei em uma dessas ministrações, eu já contei alguma coisa sobre isso, sobre essa situação. E essa criatura muito agradável, muito agradável, não vou mentir, pessoa educada, muito agradável, mas mesmo assim, parecendo que ela já era uma serva do Senhor, eu a confrontei com amor e perguntei se ela já tinha tido um encontro com Jesus. Ela disse, eu estou frequentando. Aí procurei saber dela, ela disse eu estava frequentando, eu disse, aí fui e falei as palavras que estão na palavra de Deus sobre nascer de novo e se arrepender. Fui com muita sabedoria de Deus, estratégia, fui conduzindo a conversa para entender que ela precisa nascer de novo. E ela disse, é verdade. Eu gosto muito do Senhor, estou frequentando uma igreja, mas não tive essa experiência. Ela nem sabia dessas experiências, embora ela amasse o Senhor. Eu disse para ela, eu sei que você ama. Sua atitude, seu comportamento é de alguém que tem sede de saber a verdade. Não cabe a mim dizer ela que ela não ama porque nem entregou a vida a Jesus. Não, ela ama. Só que esse amor ainda está raso. Só que esse amor tem que ser comprovado com a atitude de dela se arrepender, confessar os pecados. Aí eu falei com ela tudo isso. E ela graciosamente aceitou, me agradeceu. Eu admirei ela, admirei a postura dela, porque tem gente, e quando a gente está ensinando isso, só falta querer matar a gente, bater na gente, socar a gente, se pudesse estrangular a gente, é um ódio, uma ira. Eu também compreendo que eu sei que não é fácil confrontar o pecado, e os demônios que usam as pessoas, que estão nessas pessoas, eles não gostam, eles não querem que elas deixem o pecado, eles não querem que mude de vida, eles sabem a palavra de Deus, demônio, mas não quer que o ser humano seja salvo. Para ele não tem salvação, e ali eu falei com ela, e aí perguntei a ela se ela queria. Olha, ela tinha me dito no começo que estava muito bem com Jesus, que estava muito bem, que fazia lá a obra. Mas aí, quando eu fui confrontando, que falei com ela, ela disse assim para mim, que quando eu fiz o apelo a ela, ela disse, agora não, mas eu vou fazer isso, eu não vou me demorar, eu vou deixar algumas coisas que ainda estou fazendo. Eu disse, expliquei para ela que ela precisa verdadeiramente se arrepender e deixar, mas isso é um posicionamento que ela tem que fazer rápido, porque ela não sabe a hora que pode ir. Então ela disse que vai fazer isso. Inclusive até me falou de algumas coisas exteriores que ela precisava deixar, citou, mas eu não quero falar porque não estou tratando sobre esse assunto, então para as pessoas não canalizarem por esse aspecto e entender errado a ministração de arrependei-vos e prosseguir nesta caminhada. Então, em nome de Jesus, você que ainda não se arrependeu, não é tarde, é a hora. Chegou a sua hora de se arrepender. Então, nesse momento, você que visualizou, já está correndo, que está falando, você não corra não, você fique. Você precisa ouvir essa palavra, você precisa ouvir sobre salvação. Aqui ninguém está querendo usar conversas vãs, que só é papo furado para encher o canal. Eu preciso que você coopere comigo sim, para a gente ganhar multidões, mas aqui esse canal, no objetivo não é para encher linguiça, não é para estar querendo só a atenção das pessoas para visualizar e para o canal crescer, inchar. Não, eu quero que cresça saudavelmente, chegando às pessoas
que precisam e que devem ouvir através de mim o que Deus tem para elas através de mim, do meu ministério, do meu chamado. Certo? Para que você que já é crente, ou que você que frequenta a igreja, nasceu lá, já até foi batizado, mas não foi transformado. Você até que, muitos até dizem, eu fui molhado, eu já vi gente dizer assim, eu não aceitei Jesus, eu fui molhado. Bom, eu também oriento sobre isso, porque existem tantas coisas de heresia e de ignorância, tanto ignorância da pessoa que está sendo convocada a ser salva, quanto convocada no sentido que a palavra de Deus intimida, mas convidada porque ele, Jesus, faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É um convite e uma intimidação. É um convite intimidador. Não com brutalidade, mas com amor. E o Senhor sabe fazer isso, né? Categórico. Então, neste momento, Jesus, então não saia desse canal. Não saia. Não viu, não gostou. Olhe, esqueça a aparência, esqueça a tela, assim, no sentido de que está se fitando em mim. Fite no que eu estou falando sobre Jesus. Claro que tudo concorre. E eu estou aqui com o amor de Deus, falando que você precisa se arrepender. E não saia desse canal sem que isso aconteça. Não jogue fora a sua oportunidade, que é agora. É agora. Diga, Senhor Jesus, eu não gostei dessa palavra. Não gostei porque dói saber a verdade. Mas gostei porque alguém com amor está me confrontando. Eu estou sentindo, está doendo, mas eu estou vendo que esta pessoa, essa pastora, essa missionária e pastora, ela está falando por amor. Ela está falando para o meu bem, ela está me ajudando a entender, a saber de coisas que de outra maneira, por outras pessoas, talvez eu não ouvisse, porque a irritação, o aborrecimento, o constrangimento, a intimidação me constrangeria de parar, o orgulho de eu parar para ouvir. Não deixe o seu orgulho tomar conta, tomar o lugar da sua salvação. Não deixe o orgulho tomar o lugar do seu arrependimento. Não deixe o orgulho tomar o lugar de sua decisão, de sua renúncia, da sua confissão radical para Jesus, por Jesus. Do seu batismo nas águas por Jesus, para Jesus e por Jesus. Que você, para Jesus, porque você vai entrar no corpo de Jesus, e por Jesus, porque Ele que está fazendo, lhe capacitando e lhe ensinando o que Ele também fez, não porque Ele precisava ser salvo, mas para ser exemplo e para cumprir a lei. Para que, quando ele falasse, tivesse autoridade, embora ele já era autoridade, mas ele conquistou essa autoridade, sabendo que era para ele conquistou, ele confirmou que essa autoridade era dele, porque ele viveu para vencer e venceu para viver. Amém? Senhor Jesus, aqui eu me arrependo. Aqui eu deixo mesmo meus pecados, eu estou cansada dessa ladainha de acordar triste, de estar fingindo para as pessoas que estou bem, de estar cheio de problema que eu já não sei nem onde botar mais, cheio de angústia, de tristeza, fugindo, é agora a minha salvação, me arrependo, deixo esses pecados horríveis, deixo todos os pecados, porque não tem um pecado que não seja horrível, cancerígeno. Ele produz destruição no corpo e, consequentemente, destrói a vida, tira o direito da salvação. Pai, aqui eu me arrependo, Jesus me perdoe. Obrigado por essa missionária estar falando comigo, mandada por Ti. Aqui eu me arrependo e confesso, entrego minha vida ao Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, confessando, e eu quero ser batizada, é a prova que eu vou dar, que eu dou de que verdadeiramente eu deixei consertar a minha vida com as pessoas, as coisas que eu tenho falado, os pecados que eu tenho cometido com as pessoas e contra as pessoas, contra as pessoas. Eu vou me consertar, eu vou devolver o que não é meu, eu vou pedir perdão, eu vou me separar daquele homem, daquela mulher que não é meu, que não é o de Deus na minha vida, eu vou deixar aquele namoro ilícito, eu vou deixar aquelas trambicagens, as enrolações, as mentiras, os vícios.
Olha, Senhor, não é fácil. Olha, Senhor, eu estou tão amarrado com esses vícios, mas maior é aquele que o mais valente entra na casa do valente e amarra o valente e arranca as pessoas que estavam nas mãos e que está na mão dele. Em nome de Jesus eu me arrependo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa as minhas fraquezas e me enche com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, para eu estar revestido de poder, para eu poder testemunhar do que o Senhor tem feito e do que o Senhor fará, e que as pessoas, quando me verem e ouvirem, verdadeiramente saberão que houve algo impactante na minha vida, que foi o meu Senhor Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome, me recebe como teu filho e tua filha, e me concede a graça de me perdoar, e eu te agradeço. E de agora em diante eu passo a ser seu filho e sua filha. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, meu irmão mais velho Jesus. Aqui em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, o Senhor me cele com teu Espírito Santo para o dia da redenção. Bendito seja Deus, aqui agradeço. E aqueles que estão confortavelmente se sentindo cristãos, se sentindo servo do Senhor, mas que não tem fruto nenhum, não muda, a vida continua aquela destruição. Fala o nome de Jesus, repreende, mas não foi transformada, porque não quis deixar o pecado, não se arrependeu, continua com os pecados, e é hora de se arrepender também, para que aconteça a mesma coisa, pedir perdão, deixar os pecados, confessar a Jesus, entregar a vida a Ele e pedir todo o revestimento. Senhor Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem, que o Senhor prometeu àqueles que entregam a vida a Ti. Quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, me batiza, me capacita, me unge, que eu quero me revestir do Teu poder, para testemunhar com poder, porque poder, só com poder, e com mais poder, para a gente vencer. Em nome de Jesus eu te abençoo e declaro sobre você essa tão grande salvação. Arrependei-vos, parte 2, em nome de Jesus. Deus abençoe. Para vocês que não me conhecem, me desculpe, no começo eu já fui entrando tão querendo falar, mas eu sou a missionária e pastora Eline da Mota Dantas, da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastora titular aqui em Amélia Rodrigues, bairro Serra, Rua São José, número 80, Amélia Rodrigues, Bahia, Brasil. E temos cultos nas quartas de manhã, círculo de oração às 9 horas, culto de poder, de revelações, da presença do Senhor. Venha junto conosco adorar o Senhor. Venha buscar a face do Senhor. Não estou te convidando para você vir assistir, não. Estou te convidando para você ser adorador junto conosco, para você ter a oportunidade de conhecer sobre a salvação e o Salvador, para você conhecer esse Deus poderoso. E à noite, às 18 horas, culto de poder, de milagres, curas, maravilhas. No domingo, no sábado, culto de homens, ministrado pelo presidente de homens, o irmão Sérgio. E às 18 horas também, da noite. E no domingo de manhã, temos culto de poder com estudo da palavra, onde estamos aprendendo sobre tudo que precisamos aprender para sermos salvos, permanecermos salvos e produzirmos fruto e usarmos os dons e aprender sobre a salvação, sobre o Salvador, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, aprendendo, tirando as dúvidas e outras vezes tendo mais dúvidas, que às vezes a dúvida sai de uma, vai para outra e aí já vai outra necessidade de aprender, enfim, e com culto de poder. E à noite, culto de poder, todo terceiro domingo, nós estamos aqui, no segundo domingo, todo segundo domingo é Santa Ceia do Senhor, e no terceiro domingo é culto de missões. A Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo comemora o terceiro domingo de missões, ali onde a gente ora, envia, ora pelos missionários, faz o apelo, convida pessoas para serem salvas e quererem ir fazer a obra de Deus. Deus te abençoe, te guarde, um beijo no seu coração, seja feliz obedecendo e se arrependendo e deixando o pecado. Deus abençoe, até mais.